O que que te levou, assim, a fazer a faculdade de contabilidade? Por quê? Alguém da tua família? O que que aconteceu antes, assim, sei lá. Que ninguém escolhe, cara. Que nem o Rafa tava falando da comissão, a gente tava lá na Sim. comissão, né? Que a gente quer atacar os novinhos, né? Antes da faculdade. Por quê? Ninguém vai perguntar, Direciona, né? Ninguém... chega numa escola, Meu aí sonho... vocês querem ser o quê? Ah, eu quero ser contador. Cara, se não... Imagina eu pequena assim, meu sonho é ser contadora. Não é. Não é. O cara pode ser bombeiro, policial, tudo. Ninguém fala que quer ser contador, cara. Não, ninguém não... Da onde que vem, então, Se essa... a gente escuta isso na criança, a gente até pergunta, você tá bem, criança? ainda fala, filho, cara, não é assim, né? Brincadeira, né? Eu sou muito feliz com a contabilidade. Mas a contabilidade, ela veio em decorrência da maternidade, né? Da minha maternidade precoce. Eu sempre quis ter uma profissão. Sempre foi algo que eu almejei na minha vida. Então, desde novinha, eu já trabalhava em busca disso. Então, com 14 anos, eu fiz o meu primeiro concurso para uma escola técnica, que eu já estava já buscando uma profissão para mim. E, por incrível que pareça, eu fui aprovada, né, no Cefet, e eu comecei o meu curso de meteorologia. Nossa, igualzinho contabilidade. Seria a garota do tempo. Parecido um pouquinho. E aí, nesse inicinho, no meu Cefet, que foi quando eu descobri que eu estava grávida. E aí minha vida virou de cabeça para baixo, eu acabei saindo do Rio de Janeiro, fui morar em Caxias porque eu casei, por conta da gravidez e tudo mais. Mas essa coisa de querer ter uma profissão, de querer me desenvolver, sempre foi um sonho e eu não deixei isso morrer por conta da minha gravidez, por conta do meu filho, né? Porque a gravidez é um filho, é uma pessoa que tá ali que vai depender... Gravidez não é gravidez por si só, é uma pessoa que tá vindo. Sim. E aí... exatamente. Mas assim, o meu filho, ele não foi alguém pra me desmotivar, muito pelo contrário. Ele foi alguém pra me impulsionar a querer mais aquilo. Mas assim, as perspectivas eram muito poucas, assim, diante dos contextos que eu tinha, que eu vivia, né, naquele momento. Era tudo muito complexo. Mas eu não desistia. E aí, quando eu cheguei no terceiro ano, eu fiz o ProUni. Eu obtive notas para fazer minha inscrição no ProUni. E através do ProUni eu pleiteei a bolsa na universidade no curso de contabilidade. Mas assim, por que escolheu? Aí vamos lá. Naquela época, o ProUni, você poderia fazer 7 indicações de possíveis cursos que você gostaria de fazer e a sua nota te dava as possibilidades. E aí eu coloquei, vamos lá, PUC, português, inglês, e depois eu botei ciências sociais, que é uma coisa que eu gosto, economia, que eu sou apaixonada, que eu espero poder cursar economia, administração, também gosto. E contabilidade foi por causa do nome da instituição, que era a Faculdade de Moraes Júnior Mackenzie. Moraes Júnior. Eu me lembrei de uma conversa do meu pai com os amigos dele, falando muito bem da instituição. Boa. E aí eu falei assim, vou botar aqui contabilidade. Ciências contábeis, né? Que aí eu falei assim, eu não sei o que é, mas eu vou botar aqui. Mas pelo nome parece ser legal, então... deve estar parecido ali com ADM. Eu tinha muita simpatia por ADM e já gostava mais de economia. Economia eu sempre achei um curso muito interessante. E aí me inscrevi. E aí aconteceram algumas coisas meio... Eu não sei o nome que vocês vão dar quando vocês ouvirem, mas eu confio muito em Deus. E aí foi uma coisa que eu vivi, né, ao longo da minha vida, assim, de uma forma muito intensa na graduação. Eu sempre quis... Era meu discurso. Pedro, imagina uma pessoa dura da vida, dura, sem um tostão no bolso. Imagino. Com a barriga desse tamanho assim, mas falava, não, porque eu vou estudar. Eu vou fazer meu curso, sabe? Eu vou fazer minha graduação, mas eu não tinha, assim... como fazer. Mas aquilo sempre estava dentro de mim. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a inscrição, veio a primeira seleção, né? A primeira chamada do ProUni e eu não consegui. Beleza, foi assim, tá bom. Aí, antes de sair o resultado da segunda chamada, eu tive um sonho. Eu tive um sonho em que eu tava numa rua caminhando, tinham outras mulheres comigo. Eu olhava pra frente e vi um caminho muito longo e eu falava assim, daqui pra frente a minha caminhada vai ser muito longa. Vai ser difícil, mas eu vou chegar lá. E aquelas mulheres que estavam próximas a mim falavam assim, você não vai chegar não. Você não vai chegar onde você quer não. E eu ficava
chateada com aquilo, com aquela fala contrária. Eu falava, não, eu vou chegar assim. Agora mesmo que Eu vou chegar assim. Eu tenho fé em Deus que eu vou chegar onde eu quero, porque eu confio, porque Deus é poderoso e vai me ajudar e eu vou chegar assim. E eu fiquei com aquela coisa assim, acordei. Foi um sonho muito longo, mas essa parte em especial me deixou muito tocada. E eu acordei naquela coisa assim, caramba, que sonho estranho, sabe? Porque tem sonhos e sonhos, né? Tem sonhos que parece que assim, que foi uma coisa além, sabe? Não Sim. foi só um sonho. Eu falei, caramba, isso deve ser Deus Uma mensagem. me chamando pra ir pra igreja. Eu pensei assim. Porque eu tinha uns coleguinhas que iam pra igreja e tal, de vez em quando. Eu não ia, não gostava muito. Ia mais por causa da galera, que era todo mundo adolescente. E era um momento que eu podia ser adolescente de novo também. E aí, quando eu decidi ir, eu sonhei, tipo, de domingo pra segunda, eu falei, pô, vou na igreja na sexta. Porque eu sabia que a galera ia estar lá. E aí eu marquei. Quando eu tava me arrumando pra ir, a minha sogra me chamou, falou assim, Nara, o telefone pra você. Aí fui, tava terminando de pintar a unha. Quando eu atendi, um menino falou assim, é Naira Daniel? Eu falei assim, sou eu. Então, tô ligando pra te falar que você ganhou uma bolsa de estudos 100% paga na Moura Júnior Mackenzie Rio, no curso de Ciências Contábeis. Pô, que foda. Foi algo assim, fantástico, sabe? E eu fiquei naquele misto, né, de emoção, porque nessa época o meu Miguel, meu bebê, na época, hoje ele não é meu bebê mais, né? Ele que me escute falando isso. Hoje ele é um homem. Chegou aqui, pô, esse teu marido? Não, meu filho, pô. Ele que me escute chamando ele de bebê. Ele tinha 2 aninhos. O meu marido, a gente já tava nessa coisa assim, dele tentar o emprego, alguma coisa e tal. Ainda não tinha. Eu falei, caramba, eu não vou conseguir ir. Porque eu moro bem distante do Rio. Do centro do Rio, né? Era bem, apesar de ser Caxias, né? Mas era mais perto da região serrana. E aí eu fiquei meio assim, não sabia se eu ficava feliz, tal. Aí até que conforme eu tinha colocado no meu coração, eu fui pra igreja e tal. E as minhas amigas começaram a fazer, cara, tu se esqueceu, é o sonho da tua vida, sua louca. Tu conseguiu. Às vezes a gente nem acredita, assim, É. né? Eu falei assim, é verdade. E ali eu comecei eu entrei assim, como é que eu vou dizer? Com uma autoestima muito baixa. Muito triste, assim, com conta da condição, que era muito difícil. Mas tem que pensar que agora tá empresária, contábil, agora tá... Não é. E assim, apesar de tudo, eu fui indo. Período a período. Parecia interminável, sabe? Mas aí eu conheci muita gente boa, assim. O meu marido falou assim, eu vou fazer de tudo pra você não parar o curso. Maneiro. Ele já tinha tentado se graduar 2 vezes e não tinha conseguido. Essa daí tem a sorte, né? Que as pessoas falam, né? É. Você teve sorte. Eu peço desculpa, gente, eu tava me emocionando, porque é uma história, assim, Não tem que se desculpar, não. que mexe muito comigo, sabe? E aí eu virei babá, eu fazia serviço de babá aos sábados. Na sua casa ou na Não, casa das pessoas? eu ia pra Jacarepaguá, minha mãe trabalhava em casa de família, então nessa mesma casa eu fazia o serviço de babá pra poder ter o dinheiro da passagem, pra poder me... Porque é cara a passagem. Era muito caro, porque não adiantava só o curso ser gratuito, sabe? Pra eu me manter... Exatamente, né? exatamente. Então foi nesse sentido que, assim, eu tive o apoio de muita gente. E aí... eu tive pessoas ali da faculdade que me ajudavam, colegas meus que me ajudavam, assim, eu não tinha dinheiro pra imprimir material, sabe? Tinha que pedir pra colegas meus e tal, ou alguma professora já imprimia pra mim e me dava. E assim fui indo. Eu estagiei 6 meses, mas não deu muito certo, porque eu ficava muito tempo fora de casa e o meu filho era pequeno. E aí conciliar, né, é complicado. Era muito, assim, eu me sentia muito mal, ele sentia muito a minha falta, porque a gente sempre fez tudo junto, eu e o Miguel. Tanto que ele hoje tá aqui. Ele já tinha quantos anos? Ele já tinha uns 4 anos. Bem pequeno ainda, muito pequeno. Eu saía de casa, eu entrava na faculdade 7 da manhã, então eu saía de casa às 5, e quando eu estagiava eu chegava em casa às 8h30, 9. Então, ainda tendo que dar conta da casa, dos trabalhos da faculdade e tudo mais. Então, assim, e do meu filho, dar atenção pro meu filho, era uma coisa assim que... complicado demais. Eu era magricela que vocês não imaginam, assim, só tinha cabelo naquela época, porque era bem puxado. Até que eu falei com meu marido, olha, eu vou abrir mão, não faço estágio na minha graduação, só me estudo, e depois eu faço... Depois eu corro atrás do prejuízo aí.
E assim eu fiz. Só me graduei, mas tive apoio, assim, de muita gente que me incentivou. Falo aqui dos meus professores que me apoiaram, né? Até hoje, sempre quando alguém passa por mim, né? Eu sempre comento e tal. E dos meus colegas de turma também, que me apoiaram, que me davam força. Às vezes o meu filho ia comigo. Os meus professores conhecem meu filho, Miguel. Então, quando ele ia pra sala de aula, o pessoal sempre agradava, sempre tentava fazer alguma coisa. Então ele não quer contabilidade, né? Que foi pras aulas de contabilidade, nossa, aqui quer... Ele escolhia a aula. Pelo menos ele já sabe que não quer fazer contabilidade. Ele não assistia aula de qualquer um, não. Ele perguntava, mãe, vai ter aula de quem? Eu de fulano, não quero, não. Análise de balanço, não, isso aí contar Auditoria, é chato. não vou não, mãe. Eu quero ir na outra aula. Então, assim, foi bem intenso, mas passou, né? Então, eu acho que a gente tem que focar nisso. Eu sabia que ia ser complicado, ia ser difícil por conta da minha condição toda, mas, assim, que depois disso, coisas boas iriam vir. Né? E eu ia estar semeando ali com lágrima mesmo para que florescesse em algum outro momento. E assim foi, sabe? Muito legal. E assim foi. E tá sendo, né? Eu ainda colho dos frutos, né? Tô colhendo dos frutos até hoje. E ainda não colhi tudo. Eu creio que muita coisa boa vai acontecer ainda